Essa história de Ano Novo já está quase acabando. É o último domingo dessa série que nós denominamos Adeus Ano Velho. Próximo domingo já estaremos em fevereiro e estaremos inclusive naquele sentimento pré-carnaval que já deve estar tomando conta da vida e do coração de muitos brasileiros. Na Bahia, desde 82. Foi quando começou o carnaval e ainda não acabou. Se tiver algum baiano nos ouvindo pela internet, perdão. Mas é verdade. No Recife começou um pouco depois o carnaval. Porque em Salvador começou em 82 e o Recife foi em 84. Mas continua até agora. E conforme nós temos falado, planos e projetos foram feitos e eu arrisco dizer que a maioria deles já foi deixado para trás. Principalmente se você propôs emagrecer esse ano, você já deve estar terminando o primeiro mês de 2013, no mínimo, com o mesmo peso de 2013. Eu arrisco dizer que em alguns casos com alguns quilos a mais. Não é também um testemunho, mas eu já ouvi falar de muita gente que está passando por isso. Nós estamos falando sobre essa história de renovar a esperança, da vida e de todas essas coisas que fazem parte do ser humano quando um ano novo começa. No entanto, eu não sei se você já notou, eu não sei se você já fez uma análise de si mesmo, mas eu quero fazer uma pergunta para você e eu gostaria que você respondesse para você mesmo, tá ok? Para não lhe constranger. Mas, se você pudesse escrever quais pecados você acha que cometeria amanhã, qual você escreveria? Não precisa falar em voz alta, não vamos constranger ninguém. Tati, você? Não, tô brincando. Se você pudesse escrever os pecados que você acha que vai cometer amanhã, segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2014, quais você acha que cometeria? Eu arrisco dizer, e eu gostaria de dar uma dica para você, que você provavelmente cometeria os mesmos pecados que cometeu na segunda-feira da semana passada, ou então algum que você tenha cometido hoje, ou talvez ontem. É por isso que nós demos a essa mensagem de hoje o nome de O Velho Amanhã. Porque o amanhã ainda nem chegou e ele já está completamente viciado. Parece que já há uma programação prévia das besteiras que nós vamos fazer. E eu estou falando daqueles pecados que a gente comete assim, puxa, errei, falhei, e preciso pedir perdão por isso. Sem contar aqueles que já estão na agenda, do tipo assim, eu sei, porque já está programado, que amanhã, em determinado lugar, em determinada situação, eu vou fazer algumas coisas que eu sei que não são corretas. Então nós temos para amanhã alguns pecados que serão cometidos porque a carne é fraca, e alguns pecados que serão cometidos porque nós já programamos algumas coisas para satisfazer esse nosso desejo totalmente contrário a qualquer coisa parecida com Deus. Há inúmeros autores, inclusive na história, que refletiram e que até hoje ecoam o seu pensamento sobre essa mania humana de repetir os mesmos erros dia após dia. Tem uma música do cancioneiro brasileiro que muitos aqui vão lembrar com lágrimas da época dessa música. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Como é que continua? Essa música é Chico Buarque, né? O pessoal acha que é de... Como é que chama o cara que regravou agora? Seu Jorge. Não, a música do Seu Jorge, muito bonita. Não é de Seu Jorge essa música. Essa música
é de Chico Buarque de Holanda, tá ok? Tem uma outra que virou até tema de novela, eu acho, se eu não me engano. Lembram de Gabriela? Que há uma chamada Síndrome de Gabriela. Tem várias cantoras aqui. Eu nasci assim, eu cresci assim. Assim, Gabriela. É mais ou menos isso. Ou seja, essa desculpa, inclusive, de Gabriela, eu fico com vontade de chamar tanta gente de Gabriela, porque eu uso isso direto assim. Ai, pastor, mas eu sempre fui assim. Às vezes você vê um fulano falando, fala, ai, Gabriela, não me diga. Porque o cara usa como desculpa assim, não, mas esse é meu jeito. Eu sou assim. Eu fui criado assim. Pessoas cristãs dizendo isso, como se Deus não tivesse a mínima capacidade, o mínimo poder para transformar isso na vida delas. Mas estão constantemente dizendo, essa é a minha sina, é a minha história. Tem cristão dizendo por aí, esse é meu karma. Fazer o quê? Karma lá. Um autor bíblico, lá em Eclesiastes, diz o seguinte: não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo. Não há nenhum acontecimento que possa nos surpreender do tipo, tal coisa nunca foi feita. Quando o autor bíblico diz não há nada novo debaixo do sol, ele está apenas exemplificando a nossa história, dizendo, nós fazemos a cada dia aquilo que fizemos ontem e antes de ontem, e assim vamos repetindo a nossa história, pecado após pecado, após pecado, após pecado. E agora, com essa história de Facebook, isso fica tão escancarado, mas tão escancarado, que o pecado já virou apenas mais uma foto, como se não houvesse mais nenhuma necessidade de, pelo menos, ter vergonha de algumas coisas escandalosas que a gente faz por aí. Alguns problemas sobre o pecado. O primeiro problema sobre o pecado é que, mesmo sabendo que é ruim, nós praticamos. Esse é o primeiro problema sobre o pecado. Todo mundo aqui pratica pecado. A maioria daqui gosta de pecado. E a minoria mente que não gosta. A gente pratica. Todo mundo sabe que é ruim. É igual quando você está no churrasco, você vai colocar o pedaço de picanha com gordura na boca e alguém fala para você assim, isso faz mal. Eu nunca vi ninguém assim, poxa, perdão. Aí tira a gordura e come. Eu nunca vi a pessoa falar, mas é bom. É mais ou menos assim que funciona o pecado em nossa vida. Mesmo que alguém, no momento em que nós estamos cometendo qualquer ato que a Bíblia diz que não deva ser cometido, nós simplesmente olhamos e dizemos, mas a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. O primeiro problema sobre o pecado é que, mesmo sabendo que é ruim, nós praticamos. Em segundo, é que o pecado não pode ser vencido apenas pela força de vontade. Se você fizer um planejamento do tipo 24 horas sem pecar, você não vai conseguir. Não vai. Não adianta você ter a máxima força de vontade do tipo, o Marquito está falando isso, agora eu não peco mais. Nem faça esse plano. Eu não estou falando isso para que você seja incentivado a fazer as 7 semanas da corrente de oração dos 100 pecados, ou o corredor dos 318 pastores sem pecado, ou sei lá, qualquer coisa que você queira dar de nome, a campanha do jejum do não pecar. Isso não funciona. Um dos problemas do pecado é que, mesmo que você tenha a maior força de vontade do mundo, você não consegue vencê-lo. O terceiro é que o pecado satisfaz desejos, o que é considerado bom pela cultura na qual estamos inseridos. Porque a mensagem da nossa cultura é, satisfaça o seu desejo. E nada satisfaz mais o nosso desejo do que pecado. Eu vivo numa cultura que diz, satisfaça o seu desejo. E qual é o maior desejo que a gente tem? Fazer tudo que tem a ver com pecado. Quarto, o pecado é relativizado, até mesmo com a definição evangélica sobre ele. Porque se você é cristão, você já deve ter ouvido várias vezes as pessoas definindo o pecado como errar o alvo.
Eu acho essa definição uma porcaria. Pelo seguinte, imagine que eu estou com uma arma, a um alvo, eu tento atirar e erro. No máximo, eu tenho má pontaria. E aí fica a mensagem assim: se você treinar, chega uma hora que acontece o quê? Você passa a acertar o alvo. O que a Bíblia diz que não vai acontecer pelo seguinte ponto. Quinto, o pecado tem a ver com a nossa essência. A Bíblia diz no livro dos Salmos: eu nasci em pecado. Pecado não é uma coisa que eu faço. Pecado tem a ver com algo que eu sou. Então, quando eu digo pecar é errar o alvo, fica a mensagem assim: você nem tem tanta culpa, você tentou, mas infelizmente, fazer o quê? Errou. Para mim, uma definição melhor sobre pecado é que o pecado é um crime que eu cometo contra Deus. Deus disse na Bíblia que eu devo fazer X. E eu, de maneira deliberada, não faço X, faço Y. A Bíblia diz que todas as vezes que eu faço isso, eu afronto Deus. Eu afronto Deus porque eu luto contra a santidade dele. Isso simplesmente não é errar um alvo, é cometer um crime contra Deus de maneira deliberada. Notou como o pecado é um problema sério, mas nós vivemos numa cultura e numa sociedade que relativizou o pecado, que não trata pecado como pecado, inclusive em grande parte das igrejas, que tratam aquilo que não é pecado como pecado, e aquilo que é pecado tratam como algo assim: ah, beleza, deixa passar. O problema é, nesse tratamento ruim que nós damos ao pecado, é que o que muita igreja trata como pecado é apenas parte da cultura evangélica. É por isso que as pessoas, quando pensam em pecado num momento religioso como esse, pensam assim: ah, então, tá vendo a roupa daquela irmã? Não, isso é cultura. Ai, não, porque, inclusive ele está falando disso, e fulano, eu sei onde ele estava ontem à noite, ele estava num barzinho tal. Isso é cultura. O que a Bíblia trata como pecado é outra coisa que tem a ver com a nossa essência. Só que como o discurso ficou idiota, como quem vai onde, quem não vai, quem bebe o que e quem não bebe, aí o discurso perdeu toda a profundidade bíblica. Quando nós falamos que nós iremos cometer amanhã os mesmos pecados de hoje, nós estamos tratando de um dos temas mais sérios de toda a Bíblia, que tem a ver com a nossa rebelião contra Deus. Nós sabemos que Deus quer que nós vivamos de um jeito. Nós viramos as costas para Deus e vivemos do nosso jeito. Como se nós disséssemos para Deus: o Senhor não entende, o Senhor não sabe. Nós vivemos, inclusive, como se Deus não tivesse a exata noção de que o mundo viria a ser como é hoje. Porque quantas vezes eu ouvi cristãos dizendo: não, tudo bem que a Bíblia diz isso, mas eram outros tempos. Tá, quer dizer que então, quando Deus disse isso, ele não fazia ideia de que chegaríamos a um tempo como o nosso. Então ele deu algumas instruções, que eram instruções legais naquela época, mas que não tem nenhum princípio, pelo menos um princípio pelo qual nós possamos viver hoje. Não dá para crer que Deus é tão desavisado que não sabia como seria o mundo em 2014. É por isso que nós vamos falar de um texto que está em Romanos 6. E se você está em casa, ouvindo pela internet, assistindo no YouTube, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, para você abrir a sua Bíblia, ou então abre aí uma outra janela, põe no bibliaonline.com.br. A versão que a gente vai usar no Bíblia Online é a NVI, tem aí no seu canto direito da tela, você procura lá, para você poder acompanhar conosco, porque é Romanos, capítulo 6, é uma carta teológica profunda de Paulo. Então, se você não acompanhar na Bíblia, você vai ter algumas dificuldades para conseguir pegar a linha de raciocínio que o apóstolo está usando e que nós vamos conversar nessa noite. O texto de Romanos 6 começa dizendo o seguinte, lá no versículo 1. Que diremos então?
Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa parte, o começo desse capítulo, está ligado ao que Paulo havia falado, escrito um pouco antes, que é o capítulo 5, versículo 20. Um pouco antes de falar isso que nós acabamos de ler, Paulo escreveu o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, ele está dizendo que agora nós vivemos na época da graça, em que Jesus nos libertou de toda a prisão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E que a lei foi dada para que nós conhecêssemos o quanto nós somos ruins. Por exemplo, a lei dizia, não minta. Quem aqui nunca mentiu? Então a lei, quanto mais eu conheço a lei, mais eu vou tomando a noção o quê? A lei diz, não seja ganancioso. A lei diz, não roube. Muitos vão falar assim, passei, mas tem os outros. A lei diz uma série de coisas, e conforme você vai lendo, a sensação é, pegou para mim, apertou o meu calo. Paulo está dizendo, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que ficasse claro para você e para mim como nós somos ruins. Mas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Por quê? Deus perdoou o nosso pecado, não cobrou por isso, derramou graça sobre nós. Aí, quando o pessoal leu o que Paulo escreveu, onde aumentou o pecado, transbordou graça, o pessoal que gosta de receber graça pensou o seguinte: então, uma das formas de nós recebermos mais graça sobre a nossa vida, qual é? Pecar mais. Notem que lógica interessante. Essa lógica é muito humana. Já que o perdão faz com que a graça seja derramada sobre nós, então vamos pecar mais, para que Deus tenha que nos perdoar mais, e nos perdoando mais, venha mais graça sobre a nossa vida. Se você notar, o pensamento até que é lógico. Ele é absurdo, no aspecto da maturidade cristã. Mas é lógico naqueles que gostam de pecar. Então o meu pecado está justificado. Eu só peco para que Deus derrame graça sobre mim. Esses são aqueles que usam a graça como desculpa para uma libertinagem sem sentido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sou pastor ordenado há 13 anos. Eu faço parte da Igreja Evangélica Brasileira há 35, quase 36 anos. Porque desde o meu nascimento, eu fui batizado numa igreja evangélica, cresci numa igreja evangélica, passei a minha adolescência, a minha mocidade numa igreja evangélica. Nesses 35 anos, posso dizer que deu para conhecer um pouco da igreja evangélica. E posso afirmar, ninguém usa tão bem esse tipo de lógica espiritual do pessoal de Romanos 6, do que o povo evangélico, que diz, bom, se é assim, eu vou usar a graça como desculpa para uma libertinagem sem nenhum sentido. Funciona assim, se eu sou salvo, e a minha salvação é garantida por Deus, então não importa o que eu faça. Se eu enfiar o pé na jaca, Deus ainda vai me levar para o céu. Então, enfia-se o pé na jaca. Simples assim. E aí, esse é o melhor dos mundos. Porque o melhor dos mundos é, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Do jeito que eu quiser. No final, o que vai acontecer? Eu vou para o melhor lugar do mundo. Simples assim. Há aqui, não um problema de salvação, mas há aqui um problema de maturidade. Eu não estou discutindo se essa pessoa vai para o céu ou não vai para o céu. O que nós estamos discutindo é o quanto uma pessoa que age assim é imatura. Aliás, imaturidade é algo que em nossa sociedade se tornou padrão. Você já notou, por exemplo,
comparando os homens de 30 a 40 anos de hoje com os homens de 30 a 40 anos de 50 anos atrás, o que mudou nesses homens? Mudou a maturidade. Porque hoje, tenho 35 anos, o pessoal da minha geração está fazendo o quê? O que o pessoal da minha geração, homens de 35 anos, geralmente estão fazendo hoje? Diz aí, se você conhece alguém de 35 anos, pegando aí todo mundo que você conhece. O que homens de 35 anos geralmente fazem ainda hoje? Estão morando com o pai e com a mãe. Morando com o pai e com a mãe. Estão indo pra balada. E ó, deixa eu dizer uma coisa. É pecado morar com o pai e com a mãe? Não. Mas com 35 anos dá uma vergonha. Deveria dar vergonha. Se você está com vergonha porque mora com o pai e com a mãe, eu não posso fazer nada. Você sai de casa. Não, e ainda reclama do pai e da mãe do tipo assim: não aguento mais. Seu pai e sua mãe que não aguentam mais. Eles já estão com você 35 anos. Eles é que tem que chegar e falar assim: não aguento mais. Eu vi um post falando assim: se você tá bravo com seus pais porque eles querem viver a vida do jeito dele na casa dele, liberte-se. Ganhe o seu dinheiro, aluga uma casa e vai viver sozinho. Aí o cara até muda, ele vai viver sozinho. Mas ele passa na casa da mãe para almoçar, jantar, tomar café, leva roupa. Se você leva as suas roupas para sua mamãe passar, lavar, o movimento Eu Escolhi Ser Tosco, que reúne homens cristãos, tem vergonha de você. Ah, o que eu faço? Você entra no Google, coloca lá, lavanderia. Ou então você põe no YouTube, assim, como lavar a minha própria roupa sozinho. Compra uma máquina, lava e seca. Ai, mas custa 2.000, é o preço de 10 baladas. Não é tão caro. Ai, mas eu tenho que comprar meu PlayStation 4. O problema da nossa geração, com relação à forma como nós lidamos com coisas pecaminosas, não tem a ver com salvação. Tem a ver com maturidade. A nossa sociedade nos ensinou a imaturidade. A imaturidade é padrão. Inventaram um negócio chamado adolescência. Que adolescência é aquele período do nada. É assim, a pessoa sai da infância, porque até pouco tempo na história da humanidade não havia adolescência. A adolescência é um conceito novo na história da humanidade. Até pouco tempo era assim: chegou numa certa idade, o que seu pai falava para você quando chegava lá nos seus 12, 13 anos? Ô, garotão, vamos trabalhar, meu filho. Se você chegasse pro seu pai e falasse assim: mas eu só tenho 12 anos, já levava um tapa na orelha, e ninguém aqui que começou a trabalhar com 12 anos morreu por causa disso. A não ser que tenha morrido por algum acidente de trabalho, sei. Ah, fui entregar jornal, fui atravessar a rua, fui atropelado. Aí tudo bem, mas aí pode acontecer com qualquer um. Mas ninguém é traumatizado do tipo: meu Deus, quando eu tinha 12 anos, eu tive que acordar às 6 da manhã. Ninguém morre de acordar às 6 da manhã. Eu acho horrível acordar às 6 da manhã, mas ninguém morre disso. E aí ficou a adolescência, que é o período em que a pessoa sai da infância. E aí os pais olham, como o conceito da adolescência é novo, e na verdade é um conceito idiota, os pais olham para aquele ser e pensam: e agora? Trabalhar não pode. Não tem vontade de fazer nada. Aí é o período que o ser humano passa mais ou menos 5 a 6 anos da vida comendo, bebendo, tirando foto para pôr no Facebook e reclamando dos pais. E dormindo muito. Dorme, assim, eu não sei o que a adolescência tem a ver com hibernação. Até pouco tempo, a pessoa já começava a construir a vida. Hoje o pessoal pensa em construir a vida lá pelos 30 e alguma coisa.
Aí é claro que como a gente tem muito tempo para fazer coisas que deveria ter feito quando tem 13 anos, a gente só faz besteira. É a celebração da idiotice tardia. Aí, me desculpa dizer isso, mas nós estamos virando uma das gerações mais idiotas da história. A nossa geração é completamente idiota. Não consegue produzir absolutamente nada que seja bom. Pessoas irresponsáveis, que levam a vida como se a vida fosse uma grande brincadeira, trazendo para o cristianismo pessoas que brincam de ser igreja. Igreja é apenas mais um momento legalzinho dessa vida legalzinha que a gente vai levando sem nenhum tipo de profundidade. Inclusive, o acesso à internet está nos fazendo isso. Nós somos especialistas em nada de tudo. Porque como você tem acesso a muita informação, você sabe absolutamente nada sobre todos os assuntos. E aí é que você tem os especialistas de Facebook, que são pessoas que comentam tudo, desde o nascimento do filho de alguém famoso ao nascimento de um novo planeta. No final ele não sabe nada de nenhuma das coisas, mas ele está lá. É igual esse lance de Big Brother. Big Brother só existe por causa do Facebook, e por causa das pessoas que não gostam do Big Brother, que ficam postando coisa no Facebook. E eu estou chegando à conclusão que quanto mais a pessoa odeia o Facebook, o BBB, mais ela assiste para poder colocar as coisas no Facebook. Parece eu ouvindo o programa evangélico. Às vezes eu ouço e falo, por que eu ouvi isso? Isso fica uma raiva. Mas é um pouco de masoquismo que a gente tem. Paulo está dizendo, como é que a gente pode continuar vivendo assim, se nós já morremos para o pecado? Mas de onde ele tira isso? Ele continua dizendo, ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, nós somos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Na época em que Paulo está escrevendo essa carta, o batismo era realizado quase que imediatamente após a conversão. Você tem um relato parecido com o que acontecia lá em Atos, na história de um eunuco que se converte. Felipe, um dos discípulos, encontra um eunuco num determinado caminho, prega o evangelho para ele, ele se rende ao evangelho e automaticamente ele é batizado. Na época em que Paulo escreve essa carta aos romanos, isso era meio que padrão. A pessoa se converte, ela resolve viver de acordo com os padrões de Cristo Jesus, automaticamente ela é batizada. O ato do batismo era primeiramente visto como um ato da morte da nossa natureza voltada totalmente para o pecado. E a ressurreição era visto como um ato do nascimento de um novo ser. Então, o que cristãos sempre acreditaram é que, no momento em que nós entregamos a vida ao Cristo, alguém está morrendo. Que é essa nossa natureza totalmente tendenciosa ao pecado. É o que a Bíblia diz de a natureza pecaminosa do ser humano, que só consegue obedecer ao pecado e não consegue obedecer a Deus. Paulo está dizendo o seguinte: quando nós passamos pelo batismo, nós estávamos simbolizando a nossa natureza pecaminosa morrendo. E o novo ser, uma nova pessoa, nascendo da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos. Esse ponto é importante porque vai dar sentido a tudo que Paulo vai escrever a partir de agora. Paulo está partindo do pressuposto bíblico que, quando nós nos rendemos a Jesus, nosso velho homem, a velha mulher pecadora, morreram. E nasceu um novo ser. Aí então ele continua. Pois sabemos então, se nós já morremos, se o nosso velho homem já foi para o Beleléu, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado.
pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, assim como aconteceu com Cristo, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo já morreu pelos pecados, certo? Certo. Cristo ressuscitou, ok? Ok. Quando Cristo morre, ele leva consigo a nossa natureza cheia de pecado. E quando ele ressuscita, ele traz vida para cada um de nós. Agora, se nós voltarmos a viver exatamente como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, Cristo morreria de novo por nós? Não. Porque Paulo está dizendo, ele morre uma vez. Assim, há um problema muito sério a ser resolvido na vida daqueles que, mesmo depois de conhecer a Cristo, voltam a viver da mesma forma que viviam antes de conhecê-lo. Porque não dá para matar Cristo de novo, para matar esse velho homem que está aflorando e fazer nascer uma nova pessoa. Assim, a única alternativa que sobra para quem quer um cristianismo verdadeiro é uma transformação de vida que faça de nós pessoas mais parecidas com Cristo Jesus. Qualquer vida vivida de uma forma diferente dessa vai nos colocar numa situação espiritual calamitosa. Assim, Paulo está dizendo, como consequência disso, considerem-se mortos para o pecado. Morram para o pecado. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se o pecado não domina, por que ele ainda comanda muitas das nossas ações? Porque talvez nós simplesmente ainda não tenhamos nos submetido a Cristo nenhuma vez. Deixa eu dizer de novo. Talvez o pecado ainda domine nossas ações e reações, porque nenhuma vez em toda a nossa vida nós tenhamos nos submetido a Cristo de maneira verdadeira. Porque na cultura evangélica brasileira, submeter-se a Cristo para muita gente significa: um dia um pastor fez um convite, eu fui lá na frente e eu repeti uma oração. E daí? E daí? A minha filha Júlia, de 1 ano e meio, ela já acostumou agora que há um negócio chamado Papai do Céu na hora da comida. Mas a gente sabe que isso, assim, isso tem sentido para ela como um ato que está acontecendo ali, mas que ela não tem muita ideia. Então, às vezes a gente vai começar a comer, ela faz assim, mão, mão, mão. Porque é para dar a mão e fazer Papai do Céu. Então a gente dá a mão, faz Papai do Céu e solta a mão. A gente nota que ela não tem muita consciência disso, porque daí ela olha para a Débora e fala mão, mão, mão. Aí a Débora faz Papai do Céu, em nome de Jesus, amém. Aí a Tata, mão, mão. Então, para ela aquilo é uma brincadeira de dar a mão e fazer alguma coisa. Então, às vezes a gente está com fome, tem que fazer uns 4 Papai do Céu até ela se toma. Agora já foi. Eu não sei se ela não tem muita fé, e ela não, tem que fazer vários aqui para ver se vale alguma coisa. Eu acho que às vezes a nossa postura diante dessa consagração da vida, a consciência que nós temos é a mesma que a minha filha Júlia tem do Papai do Céu feito para comer a comida. Alguém falou alguma coisa, falaram amém, eu falei amém também. É por isso que eu conheço uma pessoa, sério isso,
que já aceitou Jesus umas 17 vezes. Todo lugar que ela vai ter um apelo, ela vai. É para garantir. Para garantir nada. Porque, na verdade, isso que ela está fazendo nunca aconteceu na vida dela. Porque ela sai dali, a vida é a mesma. É a mesma. O que Paulo está dizendo é: não deixem mais que o pecado domine a vida de vocês, porque vocês agora têm uma nova natureza que Deus deu para vocês, uma nova natureza capaz de vencer essa história de pecado, que não significa que nós nunca mais vamos pecar. Não, que significa que agora o pecado não comanda mais a nossa agenda. Há uma diferença enorme entre pequei e entre viver para coisas pecaminosas. Há uma diferença enorme entre, puxa vida, eu estava fazendo tal coisa, como cristão eu deveria ter reagido dessa forma e não reagir. Senhor, perdão por isso. E tramar pecado após pecado, após pecado, após pecado. Saber de antemão que em determinada situação amanhã, quando alguma postura de mim for exigida, eu vou reagir de maneira pecaminosa. Porque eu sou assim. Pessoas cristãs que dizem, porque eu sou assim, são aquelas que estão dizendo diante do Evangelho: eu ainda vivo o velho homem e eu estou querendo que Cristo morra de novo. Paulo acabou de dizer: a má notícia para aqueles que vivem assim é que não tem como matar Cristo de novo. Não tem como ele morrer de novo pelo pecado de ninguém. Ou você, com a sua nova vida, deixa evidente e claro o novo nascimento, ou talvez a péssima notícia para aqueles que não vivem assim seja: você nunca nasceu de novo. É por isso que um dos textos mais terríveis do Evangelho está em Mateus 7, quando muita gente chega diante de Jesus, Jesus falando do fim dos tempos, ele diz: muita gente vai chegar diante de mim e vai falar que fez um monte de coisa para mim. E eu vou dizer para essas pessoas: eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Mas, Senhor, nós fizemos um monte de coisa. Não estou dizendo que não fizeram. Eu estou dizendo que vocês fizeram muita coisa sem me conhecer. E o importante não é fazer as coisas, é me conhecer. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Voltando ao que ele tinha dito no começo. De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. É interessante notar que a Bíblia não fala da libertação do pecado para que nós vivamos da forma que nós queremos. Porque se a Bíblia nos libertasse do pecado para viver do jeito que a gente quer, ela estaria chovendo no molhado. Porque toda pessoa que for livre do pecado para viver do jeito que quer, vai voltar para onde? Pecado. É assim que nós somos. Veja a parte final desse texto. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se o quê? Escravos. É interessantíssimo o que a Bíblia está dizendo. Você foi liberto para se tornar escravo. Porque você não foi chamado para fazer o que você quer, mas foi chamado para fazer o que Deus quer. É por isso que Deus te liberta do pecado, para que você se torne escravo da justiça que tem a ver com Ele. Mas ninguém, absolutamente ninguém, foi chamado para viver para si só. Por isso que aquela coisa assim, quem manda na minha vida sou eu, é uma excelente frase pagã. É uma excelente frase pagã. E totalmente anticristã. Porque quem manda na minha vida não sou eu. É Deus. Pelo menos é o que deveria ser. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, veja que Paulo está usando essas posturas
no passado. Ele está partindo do pressuposto que se eu estou escrevendo para cristãos, cristãos oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, e isso é passado. Ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade, a natural consequência da parte anterior. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que fruto? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente precisa relembrar toda a história agora. Porque diante de toda a história, todo ser humano é chamado a fazer uma opção. Nós constantemente nos lembramos e falamos nessa mensagem de pecado. E nós precisamos lembrar o início da história. Porque o pecado tem a ver com uma opção que seres humanos fazem desde o início da sua história. Porque a Bíblia afirma no início dela que Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, santas, justas e retas. E nos colocou num jardim chamado Éden para viver a vida plena com Ele. Plena com Deus, plena com o próximo e plena com a natureza. Há 3 aspectos fundamentais da vida do ser humano, que segundo Gênesis 1 e 2, ele foi criado para viver em integridade. Com Deus, com o próximo e com a natureza. Por isso é que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que Deus nos deu companhia, um homem e uma mulher que viviam juntos, e deu a esse ser humano a responsabilidade de cuidar da terra que ele havia criado. Assim, 3 aspectos importantes de integridade: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento com a natureza. E Deus deu a esse ser humano aquilo que é chamado de livre-arbítrio. Do tipo, vocês vão ter que fazer opção de viver segundo o que eu quero ou viver de acordo com aquilo que vocês querem. Por isso que a Bíblia diz que Deus colocou uma árvore no jardim chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para o ser humano: você não pode comer dessa árvore. Porque se você comer dessa árvore, você vai fazer a opção por não viver comigo. Então é assim, se você quiser viver comigo, não coma da árvore. Se você quiser fazer a opção de viver segundo a sua vontade, coma da árvore. Combinado? Combinado. E Deus diz: olha, no entanto, saiba de uma coisa. No dia em que você comer dessa árvore, você vai morrer. Trato feito? Trato feito. Então, lembre-se, está tudo perfeito, do jeito que eu quero. Se vocês quiserem viver do jeito de vocês, comam da árvore. Mas eu já estou avisando. Se vocês comerem da árvore, vocês vão morrer. A gente sabe que, claro, a árvore ficou mais bonita, a árvore ficou mais vistosa, e como tudo que é proibido é mais gostoso, não deu outra, o ser humano comeu da árvore. Lembram das três áreas? Deus, próximo e natureza. Logo depois que o ser humano come do fruto que não deveria ter comido, Deus de novo aparece como fazia todo dia. Quando o ser humano ouve a voz de Deus, a primeira reação que ele tem é qual? Medo. Ele passa a ter medo de Deus. É a primeira prova de que o relacionamento pleno de Deus com o ser humano foi quebrado. Ele morreu nessa área da vida dele. Tanto é que Deus chega para Adão e diz: Adão, o que você está escondido? O que aconteceu? Adão diz: eu ouvi a voz do Senhor no jardim e eu tive medo. Medo por quê? Aconteceu alguma coisa que eu não saiba? Aí Adão diz assim: sabe, Senhor, a mulher que o Senhor me deu... Opa! Entenderam, mulheres? De onde vem essa mania que os homens têm de tentar jogar a culpa sobre você?
Adão tem um problema. Ele joga a culpa em Deus que fez a mulher e na mulher. Porque ele diz assim, Senhor, a mulher que o Senhor deu, porque se o Senhor não tivesse dado a mulher, não tinha nada disso que tinha acontecido. No fim das contas, eu acho que o Senhor é culpado. Mas o que essa mulher fez, Adão? Ela, sabe o fruto lá, lá? Ela pegou o fruto e me deu e eu comi. Ele já tem medo de Deus e o relacionamento dele com a mulher já foi para o espaço. Aí, Deus olha para Eva e diz, você não tem nada a dizer, mulher? Deus, a serpente que o Senhor criou, porque com o homem ela já nem quer falar mais. Entenderam, homens? De onde vem essa coisa assim de nem vou falar nada. Com você não adianta falar, você não entende. Já vem lá de Gênesis. Mas em quem que a Eva coloca a culpa? Na serpente. Todo relacionamento está quebrado. Com Deus, com o próximo, com a natureza. Arrebentou tudo. Porque o ser humano fez a opção. Mas não é culpa minha. Eu não fiz essa opção. Essa nunca pecou? A Bíblia diz que o pecado é a opção que o ser humano faz em viver diferente do que Deus havia estabelecido. Se você um dia já pecou, assim como Adão e Eva, você também fez a opção de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós. Deus tinha feito o seguinte trato. Se comer, faz o quê? Morre. Assim, de acordo com o trato que nós, seres humanos, fizemos historicamente com Deus, o que é que eu e você merecemos? Morte. O que a Bíblia trata, inclusive, de morte eterna. Porque não é apenas morrer, ir para o caixão e todo mundo ficar olhando lá, eita, coitado. Tá até mais bonito no caixão, né? Quem que vai carregar com todo esse peso agora? Porque velório tem disso, né? Enquanto tem gente chorando, tem gente pensando, será que eu carrego ou não carrego? O medo de soltar aquele negócio. Ou vai falar, o pessoal aqui que já carregou um caixão, não dá um medo de escorregar? Vai dar um medo. Eu, assim, quando tem que pegar, eu pego firme, falo, a hora que você solta, a mão está até dormente. Você fala, vai que cai aquilo. Pensou que horror? Não é só essa morte. A Bíblia diz que a morte é eterna. É viver eternamente longe de Deus. O que a Bíblia chama de inferno. E pior, não há nada que eu possa fazer para resolver essa parada. Nada. Porque o padrão de justiça e santidade de Deus é perfeição. E ninguém é perfeito. Nós não somos. Só que o próprio Deus, por causa do amor dele, resolveu consertar a história. Deus tinha estabelecido que só um sacrifício perfeito poderia trazer perdão. Porque o princípio que Deus tinha estabelecido é: o pecado produz morte. Como Paulo disse, o salário do pecado é a morte. E o pecado só pode ser perdoado se alguém fizer um sacrifício e pagar o preço dele. Só que tem que ser um sacrifício perfeito como Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus envia Jesus, o seu Filho, para viver a vida sem pecado. Ele não nasce em pecado como eu e você. Ele tem um nascimento miraculoso, ele não tem descendência humana. Ele nasce sem pecado, ele vive sem pecado e vai para a cruz. E a Bíblia diz que Deus pegou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, e lançou sobre ele. Ele pode fazer isso porque ele é o sacrifício perfeito. Ele não tem pecado. Nenhum de nós poderia fazer isso. Ele faz. A Bíblia diz que ele é enviado por Deus para morrer em nosso lugar e pagar a dívida que era nossa. Por isso, na história do cristianismo, a cruz tem tanto sentido. Porque é nela que os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que poucos dias depois de morrer, Jesus ressuscita. O salário do pecado é a morte. Ele vence a morte porque, se o pagamento do pecado é a morte, todo o pecado foi pago, a morte não existe mais. Ele ressuscita. Numa prova de que Deus aceitou aquele sacrifício.
É por isso que na história do cristianismo, quando a Bíblia afirma que todos nós viveremos eternamente, essa notícia é a maior notícia de todas, porque significa que nós que merecíamos a morte, fomos contemplados com a vida, porque um dia alguém pagou um preço diante de Deus. Jesus pega a promissória que era minha e sua e entrega para Deus dizendo, está pago, com o sangue dele que era perfeito. Que é perfeito e será eternamente perfeito. Essa é a grande história que faz com que nós não tenhamos mais que viver escravos do pecado. É por isso que o amanhã não precisa ser mais velho. O amanhã pode ser novo. O amanhã pode ser diferente. O amanhã pode ser transformador. É por isso que na nossa história, o amanhã pode ser completamente vivido para a glória de Deus. E é assim que a igreja é chamada a viver, para a glória dele, para ele, não para nós mesmos, numa maneira totalmente egoísta que a nossa sociedade tem vivido. Olha, você acha que é bom o mundo que nós estamos vivendo? Eu não acho. Mas sabe qual é o grande problema desse mundo que nós estamos vivendo? Eu e você. Principalmente quando, como cristãos, nós não vivemos de acordo com o que nós deveríamos. Quando nós desonramos com os nossos atos o sacrifício de Cristo na cruz, que morreu em nosso lugar. A grande notícia é, mesmo diante de tudo isso, o que Deus nos oferece é a salvação. Mesmo diante de tudo isso, o que Deus oferece para mim e para você é amor, é carinho, é um abraço. E pede para mim e para você, filho, filha, viva de uma maneira correta, viva de uma maneira digna, não como alguém que não peca, porque senão, se você já conviveu com um crente que acha que não peca, você já deve ter convivido com a pessoa mais chata, soberba e intolerante de toda a história. Mas viva como alguém que não faz do pecado o ponto principal da vida. Que não faz do pecado a mola propulsora de todas as ações, emoções e sentimentos. De alguém que olha para a Bíblia esperançoso em amanhã estar um pouco mais próximo dela. Eu quero deixar claro que essa mensagem é pregada não por alguém que já chegou lá. Não mesmo. Essa mensagem é pregada mais ou menos por alguém que está na UTI e que acho que saiu do coma induzido durante uma meia horinha e conseguiu escrever um bilhete bem mal escrito, dizendo para todo mundo que está na UTI, gente, é possível sair daqui. De alguém que sabe que, tá bom, estávamos em coma até agora há pouco, de tanto pecado. Agora a gente deu uma melhoradinha, sei lá, estamos no semi-intensivo. Com a esperança de que daqui uns 5 anos a gente vá para o quarto. Mas com uma certeza, do hospital a gente não sai. Porque o nível de contaminação é tão grande que a gente não sai desse hospital não. Só quando um dia a porta do hospital se abrir, a gente olhar para ela, tem Jesus nos chamando pelo nome, o que significa que você já bateu com as 10. No entanto, o que Deus me chama a fazer é, nesse hospital, mesmo doente, viva o mais próximo da sanidade possível. O mais próximo. Sem soberba. Porque senão a gente sai daqui terminando essa mensagem assim, agora ninguém me segura. Não faz isso não, porque geralmente pessoas dizem assim, toma uma rasteira do diabo já na esquina. É só ver um rabo de saia que já... É igual aqueles caras machão. Você conhece alguém machão? Conhece? Quem é que conhece um machão?
Como eu já disse várias vezes, eu tenho dúvidas de machões. Sei não. É igual o cara que ele precisa ficar falando, eu amo minha esposa. Não ama, não. Não ama, não. É porque eu sou fiel. Busca a santidade, tendo medo de quem é santo. Por isso confie naquele que é o totalmente santo, que é Cristo Jesus. E que Ele nos abençoe. Obrigado porque juntos, Pai, podemos celebrar a nossa vida no Senhor e para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a viver um amanhã diferente. Totalmente dependentes do Senhor e da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.